Fala família, galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Mostrando aqui, eu já falei sobre aplicações usadas com transistores como chave, então vou dar novamente mais uma nova explicação sobre essas explicações práticas aí feitas com transistores, segundo a aula do professor. Então vamos lá. Bom, assim como ocorre com os diodos, e já foi feito em outros vídeos aí, que eu postei, e seria praticamente impossível tratar, ainda que superficialmente, há várias áreas de aplicação dos transistores. Os transistores, que nós chamamos de TBJ. No entanto, algumas aplicações foram escolhidas para demonstrar como as diferentes facetas de suas características podem ser utilizadas para desempenhar várias funções. Porque o transistor não é só como amplificadores, não. Descobriram muitas outras utilidades com o transistor. O uso de TBJ, com o diodo de proteção, ou seja, o uso do transistor de junção, como diodo de proteção. Quando começamos a examinar circuitos complexos, é comum encontrarmos transistores que são usados sem que as três terminais estejam conectadas ao circuito, Você já deve ter visto em placa aí. Particularmente o terminal do coletor, Nesses casos, é mais provável que o transistor seja usado como diodo. Há inúmeras razões para tal utilização, incluindo o fato de que é mais barato comprar uma grande quantidade de transistores em vez de um pacote pequeno e depois pagar separadamente por diodos específicos. Além disso, em CIs, o processo de fabricação pode ser mais direto para fabricar transistores adicionais que introduzem a sequência de construção de diodos. Dois exemplos de uso aparecem aqui na figura. Nas duas figuras. Essa aqui é a primeira figura, usando só a base MISU como diodo. Aqui na figura, vou chamar de figura A, e aqui na figura B. Na figura A, o transistor é usado como um circuito de diodo simples. E na figura B, o transistor é usado um circuito simples em A, e aqui na figura B serve para estabelecer o nível de referência. Muitas vezes veremos um diodo conectado diretamente através de um dispositivo, como mostra aqui, um exemplo de um dispositivo, um sistema. Simplesmente para assegurar que a tensão através de um dispositivo ou sistema com a polaridade indicada não exceda a tensão de polarização direta de 0,7 volts. No sentido inverso, se a força de ruptura for suficientemente elevada, simplesmente aparecerá como um circuito aberto. Novamente, porém, apenas dois terminais do transistor estão em uso. A questão a ser levantada é a de que não se deve assumir que todo transistor, TBJ, em um circuito seja sendo utilizado para amplificação ou como buffer entre os estágios. As áreas de aplicações de TBJ são inúmeras, Os transistores são inúmeras. Então, por exemplo, vamos ver como acionamento de relé. Vamos ver como acionamento de relé. Vemos aí a imagem aí, aplicações, deixando vocês verem bem aí, Então, é como um acionamento de relé. Essa aplicação é uma continuação, já que eu já fiz em outros vídeos, E até quando falando de diodos também, eu acho que já ouviram falar em efeito golpe indutivo, que pode ser minimizado com um projeto apropriado. Já falei acho que sobre isso em fontes de alimentação transistorizadas, que está ligado às vezes com bobina, no seu coletor. Mas vamos ver aqui. Aqui na figura temos uma forma. Um transistor é utilizado para estabelecer a corrente necessária para energizar o relé no circuito coletor. Sem uma entrada na base do transistor, a corrente de base, a corrente de coletor e a corrente da bobina são essencialmente 0 ampere. E o relé se mantém no estado não energizado, normalmente aberto, NA.
No entanto, quando um pulso positivo é aplicado na base, o transistor se liga, estabelecendo corrente suficiente através da bobina eletromagnética para fechar o relé, né? Pode ocorrer problemas quando o sinal é removido da base para desligar o transistor e desenizar o relé. O ideal seria que a corrente através da bobina e do transistor caísse rapidamente para zero, que o braço do relé se soltasse e que ele ficasse inativo até o próximo sinal ligado. Entretanto, aprendemos já nos outros vídeos aí básicos que a corrente através de uma bobina não muda instantaneamente e que, na verdade, quanto mais rápido se modifica, maior é a tensão induzida através da bobina, como definido por VL igual a L vezes D1 sobre DT, né? D1 sobre DT, que seria a fórmula. Nesse caso, a mudança rápida da corrente através da bobina gera uma grande tensão com a polaridade mostrada aqui na figura A, né? Então, um problema na hora que fecha, tá? Então, nesse caso, a mudança rápida de corrente através da bobina gera uma grande tensão com a polaridade mostrada na figura, que surgirá diretamente através da saída do transistor. Há uma grande probabilidade de que seu valor exceda as especificações máximas do transistor e de que o dispositivo semicondutor seja permanentemente danificado. A tensão na bobina não se mantém em seu valor máximo atingido no chaveamento, mas oscila, como mostra, né, até que seu nível caia a zero quando o sistema se estabiliza. Essa ação destrutiva pode ser abrandada ao colocarmos o diodo na bobina, como mostra aqui na figura. Aqui, primeiro estou mostrando aqui, antes de mostrar a figura com o diodo, aqui, né, ao desligar, pulso de alta tensão, e aqui minimizando, tá? Aqui é VL ao desligar, né? VC aproximadamente VL, que é o problema. Então aqui nós temos aí, como fala, né? Essa ação destrutiva pode ser abrandada ao colocarmos o diodo na bobina, como mostra aqui na figura, um diodo em paralelo com a bobina. Durante o estado ligado do transistor, o diodo é polarizado reversamente, permanece como um circuito aberto e não afeta nada. No entanto, quando o transistor se desliga, ou seja, entra em corte, a tensão da bobina é revertida e polariza diretamente o diodo, ligando. A corrente através do indutor estabelecida durante o estado ligado do transistor pode, então, continuar a fluir pelo diodo, eliminando a mudança brusca no valor da corrente. Uma vez que a corrente indutora é ligada ao diodo, quase instantaneamente, quando o estado desligado é estabelecido, o diodo deve ter uma especificação nominal de corrente que corresponda à corrente através do indutor e do transistor quando ligados, né? Veja bem, uma vez que a corrente indutora é ligada ao diodo, quase instantaneamente, quando o estado desligado é estabelecido, o diodo deve ter uma especificação nominal de corrente que corresponda à corrente através do indutor e do transistor quando ligados. Muitas vezes, devido aos elementos resistivos na malha, incluindo a resistência do enrolamento da bobina e a do diodo, a variação de alta frequência, né, oscilação rápida no valor da tensão através da bobina cai para zero e o sistema é estabelecido, né? Agora vocês estão vendo aí a importância, o porquê de diodos ligados em paralelo com o relé, ainda mais quando tem um transistor como chaveador para ligar e desligá-lo. Agora vocês, ao ver no circuito aí, já vai saber então por que o transistor está lá. Aqui é quase igual ao funcionamento dos number que tem na fonte, né? Que quando o MOSFET corta, né, tem uma alta indução aqui e que pode danificar o MOSFET, né? Aí passa o diodo a conduzir, que é o circuito Snumber. Então aqui é o mesmo efeito para essa bobina aqui. Então sempre que tem uma bobina, a maioria das vezes ligado ao coletor do transistor, é de suma importância botar um diodo em paralelo com ele, para evitar que quando ele corta, aí continua aquela alta indução, vai dar um excesso de tensão aqui que pode danificar o transistor. Então ele já caminha para lá, amortecendo até estabilizar, né? Então agora você já, para tu ver a importância, para vocês verem a importância de estudar teoria eletrônica e conhecer os seus componentes de polarização ligado com ele, o que estão fazendo em seu trabalho e sua função,
né? E tem gente que fala que teoria não tem nada a ver. Aí, ó, agora já estão sabendo o motivo do diodo ligado ali, com a bobina ligado em série com um coletor de um transistor, seja MOSFET ou transistor comum, e o motivo de um diodo em paralelo. Bom, agora o chaveamento como lâmpada, né? Como eu já fiz um vídeo mostrando sobre isso, mas vamos ver novamente aqui. Deixa eu virar aqui. Bom, aqui na figura vamos ver aqui essas duas figuras aqui. Um transistor é utilizado como uma chave para controlar o estado ligado e desligado de uma lâmpada no ramo coletor do circuito. Quando a chave está na posição ligada, tendo uma situação com polarização fixa, em que a tensão base emissor está em seu valor de 0,7 volts, e a corrente de base é controlada pelo resistor R1 e pela impedância de entrada do transistor. A corrente através da lâmpada será, então, beta vezes a corrente de base, e ela se acenderá. Mas um problema poderá surgir se a lâmpada estiver desligada há algum tempo. Quando ligada pela primeira vez, sua resistência é bastante baixa, mas sobe rapidamente se permanecer ligada. Isso pode causar um valor momentaneamente alto da corrente do coletor, que pode danificar a lâmpada e o transistor com o passar do tempo. Então, aqui na nossa figura B, esse aqui, vocês estão vendo aqui, de acordo com a lâmpada, simbolizando como se fosse uma resistência, né? Resistência da lâmpada e a corrente IBQ. Então aqui na figura por exemplo, a reta de carga é mostrada para o mesmo circuito com uma resistência fria e outra quente para a lâmpada. Observe que apesar de a corrente de base ser estabelecida pelo circuito de entrada, a interseção com a reta de carga resulta em uma corrente mais alta para a lâmpada quando ela está fria, né? Quando ela está fria, resistência muito baixa. Problema com o nível ligado podem ser facilmente corrigidos por meio de inserção de uma pequena resistência adicional em série com a lâmpada, né? Como mostra aqui na figura aqui. Apenas para garantir um limite no salto inicial da corrente quando a lâmpada é ligada pela primeira vez, tá? Então nós vimos aí, né, a utilização do transistor como chave para controlar os estados ligados e desligados da lâmpada, né? Nós vimos aqui na primeira figura o circuito, né? Aqui o efeito de baixa resistência na corrente de coletor e o resistor limitador colocado aqui, né? Então isso aí é um assunto rápido, né? Recordando novamente uma das utilidades feitas com o transistor, tá? E na primeira figura lá nós vimos, e essa figura que eu destaquei aqui, né? Nós vimos o acionador de relé, né? A ausência do dispositivo protetor, e depois aqui com um diodo na bobina de relé, que é o circuito protetor. Tá, então vocês já estão sabendo a função do diodo ligado em paralelo com o relé, para você ver como é importante a teoria. E aqui o exemplo da inserção do resistor ligado a um componente que vai servir, por exemplo, no caso aqui, com a lâmpada, né? Então, se tiver um circuito que tem uma lâmpada e você vê o circuito exatamente assim, com um resistor ligado no coletor, aí depois que vem a lâmpada ligada na linha VCC, agora vocês já estão sabendo o motivo da função do resistor ligado ali no coletor, para proteger tanto o transistor como a lâmpada, que é o limitador. Aqui pode ver que está sem o resistor. Então, quer dizer, como é importante estudar a teoria eletrônica sobre semicondutores e que vai envolver os seus componentes ligados a eles, de polarização, assim como estudos do diodo também. Então, para vocês verem como é importante estudar a teoria para saber o porquê das coisas, né? Porque daquela ligação, formação, porque o dimensionamento, e etc. Então, e pessoas que falam que a teoria não tem nada a ver, né? Então, agora os nossos amigos técnicos aí já ficam sabendo o motivo de existir o diodo em paralelo com a bobina ligada ao coletor de um transistor, seja um transistor comum, seja um transistor MOSFET, tá? Então, e eu mostro aqui, né, que quando o transistor é desligado no momento de corte, né, passa
como está dobrado aqui, passa a corrente a conduzir para cá, evitando de prejudicar o transistor. E quando o transistor volta em condução, ele passa novamente a funcionar normalmente. Então aqui é quando o transistor está desligado, tá bom? Para amortecer, ele vai amortecendo até estabilizar. Então essa é a necessidade do transistor, a mesma coisa que acontece com os circuitos number, né? Então é isso aí, gente. TecTed Eletrônica, deixa o joinha. O pessoal está assistindo o vídeo, mas não estão deixando o joinha. A gente agradece, fortalece aí e motiva a gente sempre a estar colocando algum assunto aqui relacionado ao semicondutor. Isso aí, TecTed Eletrônica, até a próxima.